Atos, capítulo de número 28. Só que aqui está meio sujo. Deixa eu entrar pelo menos uns 5 aí. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Glória a Deus. Eu vou te revelar aqui nesta palavra aqui que mesmo debaixo da vontade de Deus, a gente sofre muitos imprevistos nas nossas vidas. Mesmo Deus falando conosco, nós enfrentamos muitos e muitos desafios. Então, eu espero que Deus possa falar com você nessa tarde de segunda-feira, tá bom? Atos capítulo 28. A Bíblia diz em Atos capítulo 28, eu vou aqui expressar para você somente o versículo 1, que diz assim, estando já salvos, souberam então que a ilha se chamava Malta. Veja só, o texto diz que, estando já salvos, eles então souberam então que a ilha onde eles estavam se chamava Malta. E o interessante é que essa palavra, ela fala de um dos maiores missionários apóstolos, que é o Paulo, que antes ele era Saulo, e ele se converteu ao Evangelho, ele se converteu a Cristo, e foi debaixo de grande perseguição. E você veja que tudo aquilo que Paulo ele vai viver, tudo aquilo que Paulo vai enfrentar, Jesus já tinha avisado a Ananias, no capítulo 9 de Atos. A Bíblia diz que Jesus falou para Ananias, eu vou mostrar para ele o quanto ele deve padecer pelo meu nome. Então você veja bem que... Deixa eu só trocar aqui, irmãos, rapidinho. Eu já volto aí. Então você veja bem aqui que ele vai ser perseguido, mas antes de ser perseguido, ele perseguia a igreja, ele perseguia os cristãos, os crentes. E Jesus transforma ele, muda a vida dele, e Jesus vai mostrar para ele o quanto ele deve padecer pelo nome do Senhor. Às vezes, se você olhar para esta passagem no capítulo de número 28 de Atos dos Apóstolos, você vai ver que existe uma história toda por trás. Existe um caminhar muito grande por trás daquilo que ele vai viver. Porque isso aqui é no capítulo de número 27, é um dos naufrágios que ele sofre. Ele enfrenta muitos desafios, ele enfrenta muitos problemas durante a sua caminhada, e muitos imprevistos e questionamentos. Será que foi Deus ou não foi Deus? Nós lemos no capítulo 28 de Atos, que estando salvos na praia, eles souberam então que a ilha se chamava Malta. No capítulo 27, Paulo ele vai receber a voz de Deus dentro dele, dizendo que
ele seria levado para Roma. E debaixo desta voz, a Bíblia diz que Deus vai permitir algumas situações. Ele vai entrar dentro de um navio, e dentro desse navio tem 276 tripulantes. 276 tripulantes dentro desse navio, e só Paulo pertence à classe dos chamados por Deus, escolhidos. 276 homens com comandantes, aquele esquema todo. Paulo é prisioneiro, mas ao mesmo tempo Paulo está livre em Cristo. E a Bíblia diz que ele vai entrar dentro desse navio com 276 tripulantes, homens. E durante esse percurso vai acontecer alguns imprevistos. E um desses imprevistos é que uma grande tempestade vai assolar a embarcação. E a Bíblia diz que também a embarcação, o navio, vai ficar preso, travado, encalhado em bancas e areias. E terceiro, Paulo ele vai ver o navio sendo despedaçado por causa da grande tempestade, das ondas fortes que ali se levantou. Mas observe o texto. O texto diz assim, e estando já salvos, você prestou atenção? E estando já salvos, não era só Paulo que estava salvo, não era só Paulo. Foram 276 tripulantes que foram salvos juntamente com Paulo. Porque o que Deus tinha na vida de Paulo fez com que alcançasse os 276 homens naquele lugar. O que Deus fez na vida de Paulo alcançou os homens daquela embarcação. Então você veja bem que, estando salvos, eles souberam que a ilha se chamava Malta. Nada é por acaso. Nada é por acaso. Tudo aqui dentro da palavra de Deus existe um porquê. Existe o porquê que está acontecendo isso, o porquê que esse problema está sendo enfrentado. Então o texto diz que eram 276 tripulantes, e 276 tripulantes, a menina ali que abriu a porta. Deixa eu só fechar aqui, irmãos, rapidinho, só um minuto. Estou de volta. Então veja só, 276 tripulantes, e desses 276 tripulantes aqui, eles ficaram e permaneceram em bons portos, onde havia uma cidade, e sobre o conselho de Paulo, eles vão enfrentar essa grande tempestade. Eles terão que esperar em Malta, porque eles irão para Roma, só que eles vão ter que, no meio do caminho, esperar em Malta. E detalhe, eles perderam tudo. Eles perderam tudo. Então, socialmente, todos estavam na mesma condição. Socialmente, todos os que estavam, todos os tripulantes estavam nas mesmas situações. Que situações? Situações precárias, dependiam uns dos outros, né?
tanto os soldados como os tripulantes, os prisioneiros, eles tiveram que se tornar amigos. Então veja bem, Paulo entrou ali como prisioneiro dentro daquele navio. Só que dentro daquele navio tinha soldados, dentro daquele navio ali tinha prisioneiros, dentro daquele navio ali, uns teriam que depender dos outros. Por quê? Porque não dá para continuar no caminho, não dá para continuar para entender a voz de Deus. Não tem como se isolar, não tem como se isolar. Porque tem pessoas que elas se isolam do mundo, o mundo não tem como você se isolar. Quando Jesus ele orou ao Pai pelos discípulos, ele não orou para que eles viessem ser tirados do mundo, não, mas para que eles pudessem vencer no mundo. E tem pessoas que são servas de Deus que estão se isolando do mundo. Não tem como se isolar do mundo. Você vive em um contexto. Existem pessoas que pertencem à classe evangélica e existem pessoas que não pertencem. Mas não tem como fazer de conta que essas pessoas não existem. Jamais. Você precisa entender que você que tem que fazer a diferença numa sociedade onde muitos não querem servir ao Senhor, onde muitos não querem fazer a vontade de Deus, você tem que fazer a diferença. Não tem como se isolar, porque se você se isolar, você não vai conseguir mais viver nessa terra. Então o que acontece aqui é que eles estão no mesmo barco, no mesmo navio, tanto soldados como tripulantes e prisioneiros, eles estão ali, eles tiveram que se tornar amigos. E veja só, a influência do evangelho que Paulo pregava mudou o coração daqueles que estavam dentro do navio. A influência do que Paulo vivia, o exemplo que Paulo dava, mudou o coração daqueles que estavam dentro daquele navio. Então quer dizer que Paulo ele não foi influenciado por aqueles que estavam dentro do navio. Sim, Paulo influenciou aqueles que estavam dentro do navio. É isso que nós precisamos entender. Que nós não estamos aqui para ser influenciado. Nós estamos aqui para influenciar. Nós estamos aqui para mudar os conceitos das pessoas, que aquele que serve a Deus, ele serve a Deus, mas serve com fidelidade. Ele serve a Deus, mas serve com exemplo. E Paulo está dentro aqui da embarcação, influenciando prisioneiros. Você sabe que é muito difícil influenciar pessoas que já foram maltratadas, pessoas que já foram acorrentadas, pessoas que já foram totalmente, dependentes da escravidão. E aqui Paulo ele foi um influenciador. Eles ficaram naquela ilha chamada Malta 3 meses, e 3 meses eles viveram debaixo do conselho de Paulo. Veja só que a influência, às vezes Deus permite isso na nossa vida. Você que está me ouvindo, me vendo agora, às vezes Deus vai permitir isso na sua vida, mesmo que você esteja debaixo de uma palavra onde Deus diz que vai te levar a lugares grandes, a lugares que para você possa ser desconhecido, mas Deus vai te levar. Só que no meio desse caminho existem algumas coisas que Deus vai fazer, existem algumas coisas que Deus vai permitir você viver. Por quê? Porque Deus não está olhando somente para você, porque se Deus estivesse olhando somente para Paulo, aquele naufrágio não teria acontecido. Deus estava olhando que através da vida de Paulo, 276 tripulantes iriam ser transformados.
Olha só. Tudo que Deus permite na nossa vida, escute essa palavra. Tudo que Deus permite na nossa vida é para mudar alguém, é para transformar alguém. Às vezes Deus permitiu essa situação com você. Às vezes você está passando por esse vento, essa tempestade, esse momento difícil na sua vida, e talvez você não está conseguindo entender. Mas por que Deus está permitindo isso na minha vida? Por que eu estou passando por isso? Exatamente por isso. Porque através da sua vida, Deus, Ele vai mudar pessoas. Ele vai mudar situações. E Ele tem transformação para outras vidas.